Oi, sistema! Eu sou Márcia Gonçalves, sou consteladora familiar, sou apaixonada por evolução humana e venho aqui nesse canal ensinar para você compartilhar todo o meu processo, todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, tudo que eu aprendo, tudo que dá certo, todas as trocas que eu faço com as pessoas de vários países pelo mundo, que através da constelação familiar a gente encontra um alinhamento, uma conexão, um caminho para uma versão melhor, livre, próspera, abundante e feliz, que eu sei que é isso que você quer. Se você está com vontade de crescer, se você tem vontade de fazer diferente, eu vou te falar, fique aqui nesse vídeo até o final e algo você irá levar para a sua vida que fará toda a diferença. Não duvide disso. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre desânimo. Estou desanimado, estou sem vontade, parece que tudo perdeu sentido, não me motiva. E o que eu posso fazer para isso? O que você acha, Márcio? O que você acredita? Como que você vê esse desânimo? E o que você, em algumas constelações que você viu, você pode conectar? Lembrando que constelação familiar é uma terapia maravilhosa, linda, onde a base dela é o quê? Física quântica. E quem é essa pessoa que fala com vocês? Uma pessoa que ama e aplica a física quântica todos os dias. Ah, eu não sei o que é isso, mas você também usa. O que seria isso? É a força que tem os seus pensamentos. Sabe aquela vozinha que falava assim, não fala isso, não pode falar, não vai dormir brigado? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Sobre o poder que existe nos seus pensamentos, na sua fala, na sua vibração e em tudo que é você. Nós somos pensamentos. Pensamentos são coisas e coisas criam coisas e se conectam. Então nós vamos aprender a como fazer tudo isso funcionar. Entendeu? Então você sai do momento, tô vendo se dá certo, para o momento, deixa que eu cuido disso, deixa que agora eu sei como que eu quero fazer. E a constelação familiar é uma técnica, é uma terapia, uma ferramenta linda que vai te assessorar para te ajudar a ver em qual padrão de repetição você está preso. Mas nem é sobre a constelação que eu quero falar, eu sempre trago ela para que você tenha essa consciência e você possa se identificar. Sabe aquela brincadeirinha que a gente fala assim, ó, entendeu o que é que desenho? A constelação é o desenho das suas emoções. E quando algo eu consigo dar um nome e dar um lugar, eu sarei 50%, seja qual for o problema, financeiro, psicológico, familiar, de relacionamento. Dei um nome, dei um lugar, já fiz 50% do trabalho. O resto a gente vai co-criando, alinhando, estudando. E nós vamos fazer tudo junto e você vai fazer de uma forma muito leve, divertida, proativa e que te traz resultados reais. Vamos! Antes de eu começar a falar sobre isso, que o tema da nossa aula hoje é estou desanimado, sem vontade, parece que não quero, tá tudo ruim. Sabe quando tá tudo ruim? É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso o vídeo. Mas antes, para que você não se esqueça, cara pálida, vá lá, curta, compartilhe, dá aquele ok, mande para um amigo e aí a gente está equilibrado na nossa balança. Toda relação precisa de ter troca, precisa de ter equilíbrio para fluir com qualquer pessoa. Então aqui a gente equilibra assim. Eu entrego para você o que eu estudo e você me ajuda a entregar tudo isso para as outras pessoas. Combinado? Vamos falar sobre a pessoa que está desanimada. A pessoa chega para mim e fala, Márcia, tá tudo ruim. Eu falo, o que tá ruim? Meu relacionamento, minha loja, meu trabalho, meus negócios, parece que eu não tenho vontade. E aí eu começo a fazer algumas perguntas para essa pessoa, para eu entender o que aconteceu nos últimos tempos. Empiricamente, não estou dizendo que isso vem em livros, mas
os nossos pensamentos, ações, reações dos últimos 2 anos e meio, 2 anos, 3 anos, geralmente reverberam, ou seja, geralmente cocriam, geralmente materializam na nossa realidade hoje. Não que precise de um tempo, em lugar nenhum fala isso. Mas geralmente você vai vibrando e sedimentando aquilo para que aquilo se torne algo palpável na sua vida. Tem movimento de mente, de alma que você faz, que às vezes você pensa num amigo e ele te passa mensagem meia hora depois. Entendeu? Tá falando daquele ex, ele manda mensagem. Aí eu falo, não fala, criatura, que volta. É um pouco sobre isso. E a pessoa às vezes não entende que o que ela tá falando, o que ela tá pensando, forma uma onda eletro. E se você sentir, isso se torna magnético e aí já era. Então o que acontece? Quando você fica num pensamento repetido, numa mágoa, numa dor por um período, não é assim, ai, pensei ruim, pronto, aconteceu uma tragédia. Não, porque nós estamos na terceira dimensão. Isso seria na quarta dimensão, onde os sonhos acontecem. Então, por exemplo, você dorme e aí de repente você está em Nova York, de repente você está grávida e de repente acontece um monte de coisa. Então lá o tempo não existe. Aqui a gente precisa de um tempo para que as coisas se sedimentem e acontecem. Então vamos falar sobre o desânimo, sobre eu tô sem força, estou sem vontade. A pessoa chega para mim e conta essa história. E eu pergunto, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos? Aconteceu algo? Aconteceu algo que te chateou? Aconteceu E geralmente existe uma perca. A pessoa perdeu algo, entendeu? Então o que acontece? Ou foi um divórcio, ou foi o trabalho, ou foi um luto mal resolvido. E nesse caso que eu quero trazer para vocês, esse é meu campo, eu quero que você veja bonitinho. Aí, a pessoa chega para constelar e ela pôs o campo dela assim. Vou mostrar e você vai entender bonitinho. Aqui, tava bem assim. Aqui tava bem assim. Ela não sabe quem é ninguém, tá? Só para que você entenda. Ela não sabe quem é. Eu vou escrevendo, deixa eu te mostrar bonitinho para você acompanhar comigo o raciocínio. Essa é uma cadernetinha minha, que tem meu nome, muito bonitinho, adoro ela. Aqui eu vou escrevendo sem a pessoa ver, entendeu? Aí aqui eu escrevo quem é ela, quem é a emoção, o que tá acontecendo, por que esse desânimo, para onde ela tá olhando e tudo. Esse bonequinho tava até assim. E aí eu vou anotando. Então eu coloco assim, eu peço para a pessoa, põe um boneco, por favor. Aí ela põe, por exemplo, esse branquinho. Põe mais um, aí ela põe este cá. Só que ela não sabe quem é, mas eu estou anotando. Eu estou anotando, por exemplo, ela ou o casamento. Aí depois eu peço a conexão com a vida. Depois eu posso pedir o luto. Eu posso pedir a morte. Eu posso pedir para pôr o filho, para eu ver para onde essa alma está olhando, o que aprende. E o que aconteceu nesse caso que eu estou trazendo? Por que eu trago um case, um caso aqui para você? Para que você possa se correlacionar com isso e ver se em algum momento tem algo na sua vida que você está fazendo esse mesmo movimento. Aqui eu vou contar a história de um luto, de uma constelação que eu fiz, onde a moça olhava para o luto, para a irmã que ela perdeu. Mas para você pode ser um divórcio, pode ser um emprego, pode ser a cidade que você mudou, entendeu? Pode ser um aborto. Então, qual foi o marco que te fez sentir uma dor de perder? E a partir disso você vai começar a se observar, tá bom? E aí, quando eu tenho conhecimento, quando eu consigo fazer os movimentos, eu consigo sair desse lugar e ir para um lugar melhor. Então, vamos entender aqui. Então, no campo que ela colocou, ela perdeu a irmã há uns 3 anos
de um problema de saúde. Elas já tinham mais ou menos uns 50 anos e perdeu essa irmã. Eram duas irmãs. Ela é irmã caçula. Caçula é um problema. Olha para mim, caçulas de plantão, vocês são salvadores. Todo caçula recebeu um pouquinho mais, então ele acha que ele precisa dar conta das dores do seu sistema, entendeu? Então ele está sempre preso nesse movimento de culpa. A vibração mais baixa que tem, que atrapalha a sua vida a fluir, a andar, a crescer, você ser feliz, é a culpa. Então você precisa soltar isso e entender que se você receber um pouco mais, é primeiro porque você era merecedor disso. E segundo, isso não te traz culpa. O caçula, ele sempre vai receber os pais melhores, o irmão melhor. Então, geralmente tem esse movimento. Não é regra, mas é um movimento que muito acontece. Nem sempre é de pecúnia, nem sempre é de dinheiro, nem sempre é de prosperidade, mas pelo próprio estado de ser do ser humano que vai evoluindo e esses pais conseguem chegar um pouco melhor para esse filho. Então aqui estava ela, que estava totalmente desanimada. Olha para você ver como que o bonequinho dela está inclinado. E mesmo online ou presencial, o boneco vem para o campo como está. Então eu faço sempre o movimento de pinça, a pessoa escolhe, eu ponho. Onde você quer? Entre o 2 e o 3. E eu vou organizando aqui. O campo dela ficou assim. Esse é o maridones. Essa é ela. Esse é o pai. Isso aqui foi bem interessante. E essa era a mãe. A mãe estava até com a mãozinha assim. E essa é a irmã, que não estava mais nesse plano. A irmã que ela havia perdido há um tempo atrás. E aí, quando ela veio constelar essa questão do desânimo. Quando eu olhei para o boneco dela, ela só tinha usado a palavra desânimo. Eu perguntei para ela assim, às vezes você pensa muito na morte? Ela, penso. Isso eu não tinha posto foco na irmã. Eu só falei, me conta um pouquinho, você tem irmã? Tem, mas ela é mais nova. E como que tá sua irmã? Não, perdi minha irmã tem um tanto tempo. E seu marido? 20 anos de casada. E eu vou fazendo um combo ali, pegando as informações antes de montar o campo. Mas e se eu não quiser falar nada? Não precisa, o campo vai mostrar. Tem gente que chega para constelar e fala, não quero falar nada, eu queria olhar uma situação. Tem como? Tem. Qual situação? É meu casamento. Mas não preciso falar quanto tempo tá casada, nem nada. O campo sempre mostra. No final eu vou explicar por que o campo sempre mostra. Mas se é místico, não é místico. Já não estamos mais em época de pensar que isso é místico. Por quê? Porque se você está vendo esse vídeo, se você está conectado a um smartphone, à internet, se você tem acesso a tudo isso, a física quântica é uma realidade em sua vida, cara pálida. Sai desse status quo, sou índio. Não entendo místico, para. São ondas, são vibrações, são acessos. É como se fosse um sinal do Wi-Fi da pessoa que eu consigo conectar. Mas se só você faz isso, não, a gente faz isso no nosso dia a dia. Você também faz. Você também, às vezes, pressente alguma coisa, dá um conselho. Campo, Wi-Fi, conecta o ser humano. É tudo isso. Nós somos energia. Einstein já falava isso há muitas décadas. Ok? Voltando para a nossa constellation. Vamos ver sobre isso aqui, o porquê que ela estava nesse desânimo. E aí eu pergunto para ela, você tem pensado muito na morte? Ela, sim. Eu falo, mais na morte ou mais na vida? Mais na morte. Ela falou, inclusive falei pro meu marido essa semana, ela contando para mim. Parece que eu já fiz tudo aqui. Parece que não tá tendo mais tanto sentido continuar aqui. Por isso preciso constelar, gente, para entender o porquê que a minha alma tá fazendo esse movimento. E aí aqui ficou muito legal. Por quê? Esse aqui é o pai, essa aqui era a mãe. Tava tudo anotado, ela não sabia. E eu vou contar para ela como estou contando para vocês, tá bom? Aí eu falo para ela assim, olha, esse é seu pai,
eu tô vendo que o seu pai tá tendo uma dificuldade muito grande com o luto da sua irmã. Ele tá bem mais vulnerável do que a sua mãe. Ela, nossa, tá mesmo. Eu falei, seu pai não consegue falar na sua irmã. Ela falou, ele não consegue. Por que que eu sei disso? Porque o pai não olha pra irmã. Eu falei, já sua mãe tá muito nostálgica, sua mãe chora o tempo todo, ela fala, ela lembra, ela, por exemplo, eu falo pra ela, se na casa da sua mãe ainda tinha um quarto da sua irmã, ela não quer tirar as coisas, a minha mãe tá desse jeitinho, como você sabe? Eu falei, porque a mãe está com a mãozinha estendida pro lado da irmã, olha isso. O corpo fala, a alma fala, seu inconsciente fala, tudo em você fala, porque o nosso desejo é a vida. E esse falar é entregar, é um movimento de olhar para a vida. O marido até caiu. O marido tá no meio dessa treta mesmo, nós vamos entender por quê. E aí, o que que acontece? Ela falou, mas você tá desse jeitinho, tá desse jeitinho. Eu falei, durante o processo da sua irmã de tratamento e tudo, ela se tornou o bebê desses pais, novamente. Ela exatamente, meus pais ficaram assim meses em função e campanha e oração e terço para salvar a vida dessa irmã. Que o resultado, fim, foi a irmã seguir o destino dela. Gente, a morte, ela não é ruim nem é boa. A morte é uma sequência. E cada um tem um destino, cada um tem um dia, cada um tem uma hora. E enquanto a gente está na criança, nesse desejo infantil de que o outro fique a qualquer preço, eu ainda não entendi o movimento da vida. Porque se você virar para um bebê que está ali dentro, sendo gerado, e falar, você quer sair daí? Você quer ir para algo novo? Eu falar, não, me deixa. Tanto é que a criança nasce com uma descarga de adrenalina imensa. Entendeu? Então a criança, ela nasce extremamente apavorada, porque ela não quer estar aqui. E do mesmo jeito, quando chega aqui pra gente, fala, vamos para outra fase? Não, não quero ir. Mas é sequência, a gente precisa ir. E cada um vai no seu tempo. Cada um vem aprender algo aqui. Lição concluída, próxima fase. Entendeu? Seguimos. Então, eu narrei sobre a situação do pai e da mãe. Ela super entendeu, falou, emocionou, falou que estava assim mesmo. E eu falei para ela, falei, e por que você está dividida entre o seu marido e os seus pais? Gente, ela não tinha falado nada disso pra mim, mas tá no campo. Ela tá no meio, o marido tá de um lado, os pais tá do outro. O marido não olha pra ela, ele estava de carinha virada. Ela, ai, Márcia do céu, como é que você tá vendo isso? O que que acontece? A gente é do Rio. Gente, eu falo algumas coisas mudando, tá? Porque vocês são terríveis, vocês conseguem saber de quem eu estou falando, então eu mudo. A gente é do Rio e meus pais estão resistentes a sair da nossa casa lá no interior e eles não querem mudar. Eu sou de Goiás e eles não querem vir para Goiás. Meu marido é aqui de Goiás, tem terra, tem negócio aqui, não quer ir para o Rio. Meus pais estão velhinhos, tá? Com essa perder minha irmã, então agora eu não sei o que eu faço. E como eu não sei se eu fico com essa mãe, com esse pai, se eu volto como filha, ou se eu sigo meu marido, ela está nesse conflito, ela está dividida entre isso há 3 anos. Por isso que chega um momento que o desejo é, eu não queria estar aqui. Porque como que eu escolho entre o meu marido e meus filhos e meu pai e minha mãe que estão numa situação precária? Como que a minha irmã vai embora e me larga aqui com esse pepino na mão, sem que era a irmã que morava na cidade dos pais? Então ela sente todo esse desconforto. E quando eu sinto tudo isso e não consigo dar um lugar e um nome para tudo isso, eu não quero a vida. A vida se torna pesada porque eu não consigo escolher. Por quê? Porque está na criança salvadora. Está na criança que olha para esse luto, que chora essa dor, que vive esse movimento e não consegue ir para o adulto. Entendeu? E aí ela falou, mas faz todo sentido. E a pergunta é,
E agora, consteladora? O que eu faço? Minha irmã não tá aqui. Meu pai e minha mãe me puxam para um lado. E a mãe dela fala para ela: você já fez sua escolha. Você não gosta da gente. A mãe também vai para esse ninho vazio, que agora que não tem mais essa outra irmã. E vira um cabo de guerra. E quem tá no meio? Ela, que veio olhar no campo. Então, o movimento de constelar é eu tomar o meu lugar. E como que eu tomo o meu lugar? Quando eu entendo que esse pai e essa mãe são maiores do que eu. Difícil? Sim. Toda consciência ela é difícil de ser tomada, porém ela é leve para ser seguida. Essa irmã teve um destino do qual eu não tinha interferência e ela fica com culpa. Porque quem ficou na reta final com a irmã foi ela, quem tomou as últimas decisões foi ela, porque os pais idosos. Então ela sempre achando que podia fazer melhor. Então ela chora e fala: eu deveria ter feito diferente. E aqui tá o marido do tipo: ó, traz seu pai e sua mãe, mas eu não vou. Eu não vou mudar de estado para você cuidar dos seus pais. E aí vem as lindas frases de cura, que são maravilhosas, que te liberta, que te cura, que cura o outro. E é um movimento de consciência, como Jung ensina, como o professor Hélio Couto ensina. Quando eu volto, eu significo e eu curo aquela dor, aquilo reverbera em toda a minha vida, aquilo alcança toda a minha vida, alcanço hoje, amanhã e para sempre, né? E aí a primeira coisa que ela fala é para a irmã, que ela fala: eu sinto muito pelo seu destino, mas eu fiz por você exatamente o que eu gostaria que você tivesse feito por mim, e eu não podia fazer mais. Então eu desisto de mudar o seu destino e de segui-lo. É claro que tem todo um movimento, em cada campo é um campo, tá bem? Aí ela fala pro pai e pra mãe, fala: eu sinto muito pela dor, pelo luto, pela tristeza de vocês, mas vocês são grandes e são vocês que escolhem. Mas eu sou uma adulta casada e eu preciso seguir o meu marido. Quando vocês escolherem vir para mais perto de mim, vocês serão recebidos com muito amor. Inclusive o marido já estava com casa organizado e tudo, mas o pai e a mãe quer tirar ela e levar para perto deles. Ela quer que ele ocupe esse lugar de filha. Mas entenda algo, depois dos 21 anos, essa função de pai e mãe ela é uma função disfuncional. Você tem aquele lugar, mas você não tem mais aquela função. Então ela, como adulta, precisa seguir com esse marido, sem culpa. E mesmo que a mãe tenha 80 anos, problema de visão, diabetes, 1000 coisas, eu perguntei: a sua mãe está com insanidade? A mente dela está como? Ela é perfeita, maravilhosa, lembra tudo, fala tudo. Eu falei: então ela decide. Você não pode chegar e falar: a senhora vai. Você não pode fazer isso. Então a frase de cura é: a senhora é grande, a senhora escolhe. E eu, no lugar de filha, te recebo como a minha mãe. E aí evita de você fazer uma inversão de lugar, ou seja, obrigar esse pai e essa mãe a deixar a cidade e vir para cá, à força, e aí você se torna mãe deles. Ou então você largar o seu marido, sair do papel de adulto e voltar para o papel de criança. Todos esses movimentos causam dor. O que causa leveza, prosperidade e abundância? Quando eu ocupo o meu lugar. Deixa claro as regras. Estabeleça relações equilibradas. E faça um movimento que será a favor da vida. E quando eu terminei, eu perguntei: como você está sentindo? Ela falou: muito leve. Ela falou: eu posso falar isso pro meu pai e minha mãe? Meu pai, tudo bem, mas minha mãe... Falei: pode. Fala: mamãe, ó, essa aqui é a casa para vocês. Os pais estavam aqui em Goiás nesse período. E aí ela disse: mamãe, essa casa aqui já está reservada para vocês. Já temos cuidadora, tem tudo.
mas é no seu tempo, porque a senhora que é grande, a senhora que decide. E ela disse assim, mas minha mãe tá muito custosa. Eu vou para o Rio, eu organizo tudo, eu faço compra, eu contrato pessoas para cuidar dela, eu organizo tudo, deixo escala, fico lá 15 dias, eu chego em Goiás, ela manda todo mundo embora, ela faz... Por quê? Porque essa mãe, ela quer a filha, mas ela quer uma filha criança, e essa filha já cresceu. E ficar nesse lugar é desconfortável. Então eu preciso estar sempre no meu lugar. Aonde que eu cresço, aonde que eu prospero, aonde que eu vou para a vida? Quando eu estou no meu lugar. Quando eu respeito a decisão do outro. Por mais difícil que seja, se ela está com as capacidades mentais preservadas, respeite a opinião dele, seja quem for. Não quebre hierarquia, não queira ser grande onde você não é. Mas se é isso, física quântica. Quando eu respeito, quando eu estou no fluxo, quando eu entendo que eu sou filha, quando eu amo, eu estou no fluxo do universo. A vida flui para frente. E quando eu paro de vibrar na culpa, no não merecimento, no não pertencimento, eu entro automaticamente em conexão com a vida. Lembrando de algo muito importante, eu vou falar sempre. Pai e mãe é como se fossem dois roteadores. Esse sinal, ele conecta, como se fosse um sinal, vamos pôr aqui, um exemplo, tá? De 4 dígitos. Mãe traz 2, pai traz 2. Não interessa quem é sua mãe e seu pai. Para você estar conectado na vida, feliz e fluindo, você tem que estar conectado no lugar de filho com os dois. Não interessa se não estão aqui mais, não interessa se for embora, não interessa se houve traição, não interessa nada. O que interessa é, eu estou na vida, alguém me presenteou com isso. Independente do que você fez, eu estou no adulto, eu agradeço, eu sigo em paz. E aí ela consegue ser esposa, ela consegue ser filha, ela consegue ser irmã. E ela consegue estar na vida. E ela ficou muito bem. Ficou feliz, depois chegou na cidade dela, passou mensagem agradecendo. Entendeu? Por quê? Porque tomou consciência. Porque deu nome, porque deu lugar, porque ficou em paz, porque saiu do lugar de Salvador. E é esse o objetivo desse vídeo. Eu quero saber se ficou claro para você. Eu espero que sim. Caso não tenha ficado, está tudo bem, estou aqui para isso. Eu vou te falar. Eu quero que você deixe o comentário. Eu quero que você deixe perguntas aqui. E que você me siga. Me siga no meu Instagram, @marciagonçalves.consteladora. Não falo só de constelação, falo de vida, falo de física quântica, falo de conhecimento, falo de tudo que vai te pegar de onde você está e te leva para um lugar melhor. E nós vamos fazer tudo isso juntos. Gostou dessa experiência? Gostou do vídeo assim? Gostou desse tipo de ensinamento? Eu só vou saber se você me falar. E compartilha, ok? Espero que tenha gostado. Eu agradeço a esse sistema que me permitiu conectar e trazer todo esse conhecimento aqui. Não era bem assim a história, para preservar a privacidade dessa família. Mas o contexto era esse. E eu entrego para você, que você faça bom uso. Um beijo. Foi lindo. Bora pra vida.